Apocalipse 14. Se acharam, fechem os olhos. Senhor, tua igreja está aqui. Muitos de nós, mas nós desejamos que todos, muitos de nós, queremos entender os acontecimentos, queremos entender o momento no qual vivemos, e queremos também viver de acordo com a tua palavra. Algumas coisas estão acontecendo no mundo, nós estamos entendendo que Jesus está vindo, nós não queremos ficar aqui, não queremos ser enganados. Que da tua palavra brote a mensagem que nós precisamos ouvir, pelo teu Espírito Santo. Uma bênção para todos os que nos acompanham, e tantas outras pessoas que gostariam de estar aqui conosco, de nos acompanhar. Pastor Gustavo, a professora Vera e tantas outras pessoas. Eu peço humildemente que nesta hora o Senhor esteja também com estas pessoas. Que o teu livro nos fale ao coração em Jesus, amém. Vamos ler capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 e depois os subsequentes. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, para pregar a cada nação, tribo e língua e povo. E dizia com voz potente, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. 9. Seguiu-se a este um outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O restante diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Algumas versões dizem a fé de Jesus. A palavra, expressão anjo, aparece na Bíblia algumas poucas centenas de vezes, entre 3 e 4 centenas. Há algumas coisas impressionantes sobre os anjos. A palavra arcanjo, se referindo a Miguel, se referindo a Cristo, aparece em Judas 9, em 1 Tessalonicenses 4,16. Em Judas 9, no momento da ressurreição do corpo de Moisés. E em 1 Tessalonicenses 4,16, por ocasião da segunda vinda. Embora a expressão arcanjo signifique o principal dos anjos, ela é uma referência para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus também é chamado de anjo. Em Daniel, no capítulo 9, há um momento quando um anjo de Deus sai por ordem de Deus do trono do santuário de Deus para atender e responder à oração de Daniel. A oração de Daniel deve ter durado em torno de uns 3 minutos. E o anjo dá a informação de que ele saiu de lá na hora em que Daniel começou a fazer a oração. Olha a velocidade do anjo. Não é a velocidade da luz, de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. É muito mais do que isso. Nós ficamos impressionados quando vemos um avião supersônico,
que ultrapassando a barreira de um pouco mais do que 1.200 quilômetros por hora, ele quebra o cordel da barreira do som. Agora pensem comigo, a nebulosa de Órion está muito longe daqui, muito longe, muito longe. Mas o trono de Deus está além, além. Se fosse da nebulosa até aqui, um anjo para fazer em 3 minutos teria que andar várias vezes a velocidade da luz. Anjos, anjos de Deus. Ezequiel diz que eles são como relâmpagos. E o relâmpago você sabe, você vê. E quando você vê o relâmpago é bom, porque alguns não conseguem vê-lo, como aconteceu com aquela moça lá na praia, no litoral aqui de São Paulo. Eles são miríades de miríades, uma quantidade enorme, segundo Daniel 7:10 e Apocalipse 5:11. Não dá para contar. Algumas pessoas gastam tempo tentando entender aquilo que a Bíblia não quer que seja entendido, discutindo inclusive o sexo dos anjos, quando Deus nunca falou uma vírgula, uma letra, uma palavra sobre esse assunto. Mas algumas coisas Deus nos revelou. Colossenses 1:16 e Romanos 8:38 fala de tronos, de principados, de domínios, de potestades. Algumas coisas que nós nem sabemos muito bem o que significam. Deus tem a sua hierarquia, o seu programa de trabalho, porque Deus é ordem, é organizado. E quando a Bíblia fala dessas coisas, ela fala para que a gente tenha confiança. A Bíblia separa os anjos eleitos, por exemplo. Quem são os anjos eleitos? Os anjos eleitos são aqueles que escolheram, porque eles também têm livre arbítrio. Escolheram ficar do lado de Deus quando da rebelião no céu. E os anjos rebeldes são os que escolheram ficar contra Deus. A Bíblia fala que as nações têm anjos. Pensem aqui comigo. Provavelmente o nosso país tem um anjo. A Bíblia fala de o anjo das nações. E a gente não sabe os nomes desses anjos. A Bíblia fala então do anjo rebelde, mas a Bíblia fala do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é uma expressão para a divindade. Quando Moisés subiu o monte, está em Êxodo 32, para conversar com Deus e pedir para Deus que perdoasse o povo por ter feito o bezerro de ouro, a despeito de terem feito o bezerro de ouro, Deus falou para Moisés assim: o meu anjo irá adiante de ti. E a palavra diz no Novo Testamento que aquela rocha que andava com eles, que aquela rocha era o Senhor Jesus, aquela rocha era Cristo. A Bíblia fala de um anjo e dá o nome para esse anjo, o anjo Gabriel, está em Lucas 1:19. Gabriel é aquele que assiste na presença de Deus. Alguns nos informam que Gabriel ocupou o lugar que foi deixado por Lúcifer, porque Lúcifer era um desses querubins que ficavam ali cobrindo na presença de Deus, vestido de pedras preciosas. Algumas coisas que são muito valorizadas hoje aqui, Deus vai deixar a gente pisar em cima, como essas coisas que eu acabei de mencionar. A Bíblia fala do trabalho dos anjos. O que é que os anjos fazem? Qual é a atividade deles? Tem muitas coisas na palavra. Eles adoram a Deus, eles se regozijam com os feitos de Deus. A palavra diz que quando Deus criou, as estrelas cantavam, os anjos cantavam, se regozijavam por causa da criação. Eles adoram a Deus, eles se regozijam, eles servem a Deus, eles se apresentam perante Deus. Inclusive há um verso na Bíblia que diz que a gente tem que tomar muito cuidado para não desprezar nenhum dos pequeninos. Foi legal, viu, pastor Mateus, o garoto que passou aí e deu um cumprimento para você assim, né? Os pequeninos, mas não são só as crianças.
Os pequeninos são os considerados pequeninos nesse mundo aqui. Alguns são considerados grandes, né? Outros são considerados pequeninos. A Bíblia diz que não é para desprezar nem os pequeninos, porque os seus anjos vão diariamente à face de Deus, à presença de Deus. Eles vêm à presença de Deus. Então, os anjos estão a nosso serviço. Eles são instrumentos dos julgamentos de Deus. Eles dão respostas às orações. Eles ajudam a ganhar pessoas para Cristo. Que tal? Vamos dizer aleluia? Vamos dizer louvado seja Deus? Eles olham a obra da igreja de Cristo aqui na terra. Eles velam pela obra de Cristo aqui na terra. E quando Deus diz que a sua igreja é a menina dos seus olhos, então aí que os anjos olham para nós como a menina dos olhos de Deus. E tem mais, eles nos dão encorajamento em tempos de perigo. Gente, o voo dos anjos é uma coisa sobrenatural. Quem são eles? Mantenha a sua Bíblia em Apocalipse 14, mas se você quiser deixar o indicador aí e puxar umas páginas para trás e encontrar Hebreus, capítulo 1, verso 14, se não quiser olhar, eu vou ler para você. A Bíblia diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a vida eterna? Os anjos são espíritos ministradores que nos são enviados. Eles têm a missão de nos ajudarem para que alcancemos a vida eterna. É fácil alcançar a vida eterna, meninos? Não sei. De um ponto de vista é muito difícil alcançar a vida eterna. A Bíblia diz que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, que é um lugar estreito. É difícil. Mas para quem acredita no voo dos anjos, para quem acredita no trabalho dos anjos de Deus, é fácil alcançar a vida eterna. Sabe por quê? Os anjos nos ajudam, a fim de que conquistemos essa vida que o Senhor nos preparou, amém? Louvado seja o nome de Deus. Eles são espíritos ministradores, eles são superiores aos homens, eles são maiores do que nós, mais poderosos do que nós, porém eles podem aparecer em forma humana, e de repente a gente pode até receber um anjo em casa, ou dentro do carro, ou dentro do ônibus, ou no escritório, ou aqui na igreja, porque eles podem se parecer com o ser humano. Eles são guardiões especiais, eles protegem, eles salvam os seres humanos na hora do perigo. Eles cumprem as ordens de Deus, eles transmitem as mensagens de Deus e desempenharão um papel importantíssimo na volta de Jesus. Duas coisas. Uma delas, eles ministrarão os juízos de Deus para os pecadores. E segunda coisa, eles reunirão os escolhidos dos 4 cantos da terra. Aleluia. Deus seja louvado. E os anjos maus, de onde eles vêm? Eles eram anjos bons, que se tornaram maus, e a Bíblia diz que eles serão destruídos, está em Mateus, serão destruídos. Voltemos a Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica. Um anjo voando pelo meio do céu. Isso tem um significado de velocidade, o significado de visibilidade. Porque normalmente quando alguma coisa acontece no céu, a gente olha. Já perceberam? E esses dias atrás alguém estava enganando outrem. Então 2 pessoas conversando e uma falando, olha lá, olha, mas não tinha nada para olhar. E o outro que está passando olha, né? Mas há alguma coisa para olhar no céu. Sem percebermos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vindo, está voltando. É a mensagem da pregação, voando pelo meio do céu, rapidez, visibilidade, tendo um evangelho para pregar. Não é um evangelho qualquer, a Bíblia diz que é o evangelho eterno. O evangelho eterno, ele é eterno no seu significado, é eterno nos seus resultados, e é eterno também porque prega um Senhor que foi morto antes da fundação do mundo, diz o Apocalipse capítulo 13.
O evangelho eterno é o evangelho que ensina a salvação pela graça, através da fé no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que diz esse evangelho eterno? Esse evangelho eterno diz que nós devemos temer a Deus, devemos dar glória a Deus. Por quê? Porque é a hora do juízo. Quem não vive temendo a Deus, olhem aqui, sem ser rude, jamais grosseiro, mas firme. Quem não vive no temor de Deus, e quem não vive dando glória a Deus, não terá sucesso no juízo. Não terá sucesso no juízo. Quem não vive temendo a Deus, e não vive dando glória a Deus, vai ser enganado. Mas pastor, é assim? É a Bíblia que está dizendo. E se a Bíblia diz, eu não tenho vergonha, e também não tenho medo de repetir. A Bíblia está dizendo que é para temer a Deus, que é para dar glória a Deus. Amados, quem é que nós estamos temendo? A quem nós estamos glorificando? Será que não estamos glorificando a nós mesmos? Será que não estamos glorificando algum ator, alguma atriz, algum programa, algum não sei o que por aí? Não vou nem falar de coisas assim, né? Os carros, porque hoje o carro não é um bem de consumo assim, que vai e vem rapidinho, né? No passado era fantástico ter um carro. Você comprava hoje, no ano que vem vendia mais caro. Você compra hoje, agora vende por 1/4 do preço, metade do preço, quando vende bem. Mas às vezes a gente glorifica, ama mais, valoriza mais uma coisa, um ser criado, do que Deus. E a mensagem está dizendo que devemos temer a Deus e dar glória a Deus. Irmãos, nós não podemos mais ficar em casa, não. Se você quiser ficar em casa, pode ficar, mas não pode mais ficar em casa, tem que estar com o povo de Deus, porque algum pedacinho, alguma migalha acaba caindo na nossa mão, na nossa boca. Juízo. Miller começou a pregar em torno de 1831 sobre o juízo. Juízo que provavelmente tenha começado em 1844, a primeira fase de investigação, e que muito em breve termina, porque dentro de pouco tempo o Senhor vai pronunciar uma palavra lá no santuário, dizendo: está feito, acabou o juízo investigativo. Começa a segunda parte do juízo, que é para determinar a pena de cada um, e também para determinar por que um foi salvo e outro não. Vai ter tempo durante o milênio para descobrir: espera aí, mas eu não presto, eu não valho nada, e eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Você está aqui, meu filho, porque você temeu a Deus e deu glória a Deus, amém? Mas e o fulano, por que ele não está aqui? Bom, ele não está aqui porque ele não temeu a Deus, não deu glória a Deus. Aí vai dar para analisar. Os bisbilhoteiros terão um tempo de 1000 anos para bisbilhotar a vida dos outros, viu? Então deixa para aquele tempo lá, né? Não bisbilhota a vida agora dos outros, cuida da sua. Cuida da sua vida. E eu estou tentando cuidar da minha vida. E um dia desses, uma pessoa, um obreiro daqui, me relembrou: pastor, no primeiro dia que o senhor passou aqui e pregou aqui, que foi no dia, não sei se 4 ou 5 de fevereiro de 2012, vocês devem saber mais do que eu, né? Cabeça melhor. O senhor falou que se alguém quiser ir para a eternidade é para ficar perto do senhor. E eu vou repetir: eu estou indo para a eternidade. Isso aqui não é prepotência nem orgulho, porque um pastor que não tem convicção de que está indo para a eternidade, é melhor fazer outra coisa. Quer ir para a eternidade? Fique perto de mim. Por isso eu inventei o Pentecostes 2, vem aqui, porque não é só perto de mim, é perto de Deus. Está certo, Israel? É perto de Deus. Temei a Deus, dai-lhe glória. Essa é a primeira mensagem do juízo. É o evangelho eterno. É a hora de nós nos apegarmos ao Senhor
e adorarmos ao Senhor. Amados, por que nós devemos voltar à adoração ao Criador? Nós somos criacionistas, não é porque somos adventistas, é porque a Bíblia é criacionista. E eu tenho para mim aqui, claro que isso é meio perigoso, mas eu tenho para mim aqui, que as teorias evolucionistas, elas foram ditadas por Lúcifer, por Satanás, porque é uma maneira clara de peitar o Criador. E para mim é o mesmo princípio que ele estabeleceu lá no Éden, quando ele falou assim, Deus falou que morre? Não morre não, o negócio dele é contrariar. Deus falou que você vai para a eternidade, ele chega para você e diz, você não vai, você é meu, porque você é pecador, mas graças a Deus que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vamos dar uma olhadinha na segunda mensagem, amados. Para fazer uma transposição da primeira para a segunda, eu vou dizer o seguinte: Deus nos disse, pela palavra, que ele, antes do último dia, ele levantaria o profeta Elias. O profeta Elias viveu no tempo de Acabe e Jezabel, no tempo dos profetas. Foi um homem de Deus, que tinha coragem. O profeta Elias também veio na representação de João Batista, que preparou o caminho do Senhor. E o profeta Elias é uma igreja que Deus tem, e eu acredito que é esta igreja aqui, que tem a coragem de viver, porque às vezes a gente pensa que ter coragem é falar. Eu vou dizer para vocês, precisa ter muito mais coragem para viver do que para falar, porque é o viver que vale. Porque a minha maneira de viver fala muito alto, e fala tão alto às vezes que as pessoas não escutam o que eu falo, para pregar uma mensagem do juízo. E então a segunda mensagem, que é: caiu a grande Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é confusão. Babilônia, pode escrever aí, eu dou conta do que eu falo, pela graça de Deus. Babilônia é sincretismo religioso, é a mistura da Bíblia com a tradição e com os ensinamentos da própria igreja. Não sei quantos de vocês viram um vídeo que Doug Batchelor, o autor de Amazing Facts, está sendo veiculado aí na internet. É um vídeo onde alguém gravou uma mensagem do Papa Francisco. Essa mensagem foi passada num encontro de pastores carismáticos, evangélicos, pentecostais. Essa mensagem foi levada por um bispo carismático pentecostal, chamado Tony Palmer, que é amigo pessoal do Papa Francisco e, segundo o próprio Papa, há muitos anos. E quando a mensagem foi enviada e passou, todo o concílio ficou pasmado de ver o Papa na tela falando com eles, pedindo, sabem o quê? Paz. Em seguida, o pastor que estava cuidando do encontro, o pastor Ken Copeland, que é o maior carismático dos Estados Unidos, chamou o Tony à frente. E lembram que eu fiz aqui um selfie no sábado passado? Falou: Tony, vem aqui e traz o seu celular. E o Tony foi e trouxe o celular. E o pastor virou de costas para todos os pastores que estavam lá. E o Tony ficou ali, na frente. Falou: grava uma mensagem aí para o Papa. E mandou uma mensagem para o Papa, orando pelo Papa. A Babilônia é quando a gente consegue juntar o santo com o profano. A gente pode fazer isso dentro da própria igreja adventista do sétimo dia, quando junta o santo e o profano, quando junta as coisas desse mundo com as coisas do porvir, é Babilônia, é confusão, não dá certo. Agora, gente, olhem bem aqui para cá, olhem aí para a Bíblia. Vocês já viram a força que em poucos meses esse Papa atual ganhou ou não? Vocês já viram?
Será que não seria esse aquele enviado que vai propagar a paz? Se for ele, porque a igreja adventista do sétimo dia nunca marcou data para a volta de Jesus. Aquele povo que marcou a data para a volta de Jesus em 1844, não era a igreja adventista do sétimo dia, porque a igreja adventista do sétimo dia, ela surgiu daquele movimento fracassado. Fracassado é uma palavra muito forte, porque aquele movimento foi uma bênção. Frustrado. Por quê? Obrigado. Por que frustrado? Porque eles pregaram a volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus, era o juízo. Eles estavam corretos de que haveria um acontecimento naquela data, só não estavam corretos com o tipo do acontecimento que seria. Não estou marcando data e nem dizendo que este é o último homem, nada disso. Mas se ele começar a pregar a paz, eu tenho um texto na Bíblia, que diz o seguinte: e quando disseram paz e paz, e se você quiser conferir, pode olhar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, 1 Tessalonicenses 5, verso 3 diz assim: e quando disserem paz, paz, sobrevirá repentina destruição. Sabe o que é repentina destruição profeticamente aqui? É o que aconteceu com a Babilônia literal, nos dias de Belsazar, neto de Nabucodonosor, que a Bíblia chama de filho, porque era uma característica daquele tempo. Numa noite, enquanto ele mandou trazer as coisas sagradas do templo para profaná-los, ou para profaná-las, o exército medo-persa desviou o curso do rio. Numa só noite, veio a destruição da grande Babilônia, e o rei morreu. Num só dia virá a destruição, gente. A Babilônia vai cair porque está na palavra. A minha igreja vai estar de pé, aleluia. Glória a Deus por isso. Diga: eu vou estar de pé no Senhor Jesus. Diga: eu vou estar de pé no Senhor Jesus. Só nele, gente. Não é no pastor da igreja, não é nos pastores, nem nos outros que nos ajudam aqui, são tantos, centenas, não. É no Senhor Jesus. A última mensagem, gente. Quem adorar a besta ou a sua imagem, diz o texto, receber o seu sinal na testa ou na mão, ou por razão, ou por conveniência, porque muitos de nós vivemos pela conveniência. Quer ver? Nós gostamos de ser amigos dos ricos, porque traz benefício ser amigo de rico. Quando o rico convida você para num restaurante, não vai comer no prato feito, sem falar mal do prato feito. O PF que a gente come de vez em quando, um dia dessa semana aí, e eu entrei nisso aí, por causa da correria. E um dia passei sem comer, mas deu uma dor de cabeça tremenda, né, Marinha? Você me socorreu depois à tarde. A gente gosta de ser bem tratado, de ter pessoas por perto que nos paparicam. Não é? Não é uma delícia ser paparicado? Fala a verdade. É conveniência. Muitos receberão o sinal apenas por conveniência. Outros receberão porque raciocínio, razão. Tem umas coisas que vocês não sabem. Alguns votos que são tomados por aí que vocês não sabem, e eu nem posso falar aqui em público. Há algumas coisas impressionantes que estão acontecendo. Quem receber o sinal, beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura de misericórdia. Eu falo que Deus nos trata com graça e com misericórdia. Com a graça, Ele nos dá o que nós não merecemos, que é a vida eterna. Com a misericórdia, Ele tira o que nós merecemos, que é a morte. Morte eterna. Mas os que ficarem contra Deus vão receber a fúria de Deus, sem mistura de misericórdia. Vocês sabem que tudo
é uma questão de imitação. E quase tudo que é imitação é banal, é barato, é pernicioso, e quase tudo que é imitação é pecado. Por que eu estou falando quase tudo? Porque a gente precisa tomar muito cuidado para ser taxativo e dizer tudo que é imitação é pecado. Está certo? Deus tem um selo, a Bíblia diz isso. Deus tem um sinal, e Ele está selando o seu povo. Os anjos estão segurando os ventos dos 4 cantos, para que os servos de Deus sejam selados na fronte, na testa. Não é um selo que dá para a outra pessoa ver, porque é o selo que Deus vê. O inimigo também inventou um selo, e vai selar todos os seus seguidores. E quem receber esse selo, vai então receber também o castigo de Deus. Por quê? Primeiro, porque rejeitou o plano da salvação de Deus, a salvação pela graça, na fé no sangue do Cordeiro de Deus, rejeitou. Segundo, porque preferiu ficar do lado do inimigo de Deus, e Miguel, o grande príncipe, vai se levantar para defender os filhos do povo de Deus. De quem? Desses adoradores, desses que receberam o sinal. Agora imaginem, algumas guerras são terríveis. Agora, guerrear contra Deus, não vale a pena. Nós temos é que receber o selo de Deus. Agora, irmãos, Paulo nos chama a atenção em Romanos 12, e ele diz assim: vocês não podem se conformar com o mundo, vocês têm que ser transformados pela renovação da mente, para vocês experimentarem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Agora, enquanto eu me conformo com o mundo, eu não estou experimentando qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vem aqui pertinho. Você que está ouvindo a gente aí, que está acompanhando aqui, você está conformado com esse mundo aqui? Já percebeu que no passado a gente escutava falar de um assassinato, a gente ficava arrepiado, ficava até vermelho. Hoje a gente escuta falar de um monte de assassinatos, todos de uma vez, a gente nem liga mais. Nós estamos acostumados com o mundo, estamos acostumados com esse mundo. E Paulo diz assim: e não vos conformeis com esse mundo. Irmãos, sabe qual é a ideia desse mundo aqui? É dizer, não vou me preocupar com as coisas de Deus, não. A ideia desse mundo aqui, vou me preocupar comigo mesmo, viver a vida. Lamento muito, sabe? Não queria falar o que eu vou falar aqui. Mas se eu não falar, eu chego em casa depois e olho no espelho e falo: Neumoel, covarde. Então eu vou falar, porque eu não quero chegar lá e falar covarde. Alguns de nós estamos conformados com esse mundo aqui. Alguns de nós estamos conformados com esse mundo aqui. E querem saber o que vai acontecer com quem se conforma com esse mundo aqui? Fica aqui. Nós temos que nos conformar com o mundo de Deus. Nós temos que nos conformar com o mundo da eternidade. Eu tenho que ser muito mais termostato do que termômetro. Sabia? Eu vou terminar dizendo o seguinte: o juízo de Deus é certo e final. A queda de Babilônia é certa e definitiva. E os que continuarem de costas para Deus não subirão com Ele quando Jesus regressar. Queria fazer um desafio. Tem um anjo bem do seu lado aí agora. Não olhe não, porque de repente Deus dá a graça de você vê-lo. Mas ele está aí. Sabe por que ele está aí? Para cutucar você, para dizer qual é o caminho, para aconselhar você.
E às vezes, para encorajar você, talvez você já tenha ouvido eu contar a história do momento quando eu fui lá no Hospital Modelo, hoje é AC Camargo. Tinha um garoto morrendo lá, com 3 anos de idade, com pneumonia dupla, derrame de pleura e tudo mais. Febre não baixava, mesmo com os remédios do hospital. E quando eu cheguei para entrar no hospital, tinha 5 anjos do mal na porta. E eu me desestruturei todo. Só não aconteceu comigo o que aconteceu com aquele rei da Bíblia, porque Deus me sustentou. Quando eu entrei no elevador, eu escutei uma voz melodiosa, carinhosa, amável, doce, que me falou assim: não tenha medo, eu estou com você. E repetiu: não tenha medo. Essa mensagem aqui não é para você ficar com medo, mas é para dar uma sacudida, para mexer com você. Deus quer levar você para a eternidade. Deus não quer que você seja enganado. Eu vou terminar com uma oração. Queria fazer uma oração muito especial por alguns que eu quero convidar que venham aqui e subam aqui no altar. Quem que eu quero chamar aqui? Talvez 2 ou 3 ou 4 pessoas, não muitas. Pessoas que querem se colocar à disposição de Deus para serem usadas nestes últimos dias e para dizer para Deus assim: Senhor, eu quero ficar de pé, eu quero mudar a minha maneira de ser, e eu quero que o Teu Espírito tome conta de mim. É só isso. Se você é essa pessoa que eu estou falando, eu quero que você suba aqui, e não vou chamar mais, uma única vez. Deus está aqui. Deus está aqui falando comigo. Mas Deus está aqui também falando com você. E Ele está aí também falando com você. Eu sei disso. O que Deus está me dizendo? Você acredita que Deus pode falar comigo enquanto eu estou aqui no púlpito? Então vou falar para você. Ele está me dizendo que eu não preciso temer, que Ele vai me sustentar. E está pedindo para eu falar isso para você também, que você não precisa temer, vai sustentar você. Não é bom demais isso? Queria descrever o sentimento do meu coração para você, mas eu não posso porque não tenho palavras. Eu sinto a presença de Deus aqui. Senhor, obrigado, meu Deus, pela Tua presença aqui. O Senhor é maravilhoso. Obrigado pelos anjos, pelo voo dos anjos com as suas mensagens poderosas, chamando-nos para uma reforma, para um reavivamento, para que não nos conformemos com esse mundo aqui, meu Deus. Agora, Senhor, faz uma gentileza, por favor, arranca do nosso DNA esse desejo pelas coisas temporais,
Coloca um sangue novo em cada um de nós, e que em cada célula do nosso ser esteja escrito: pertence à eternidade. Estamos terminando a tarefa da pregação nesse mundo aqui. Queremos ser usados poderosamente. Abençoa este povo que se levantou, que tomou uma decisão. Abençoa-nos, os pastores, os líderes, a igreja. Usa-nos como instrumentos. Quando tudo aqui terminar, que o Senhor diga a cada um de nós: servo bom e fiel. Nosso pedido não é porque nos julgamos melhores, não é porque temos muita autoconfiança, pelo contrário. O nosso pedido é porque a nossa vida está entregue na mão do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória para todos sempre. Amém.